Gente, agora não crê numa manhã melhor, porque para estar numa manhã melhor, eu tenho que estar em Jerusalém, eu tenho que estar numa terra boa. Eu não consigo ter a manhã melhor num lugar sombrio, num puxadinho atrás da casa da sogra. Eu não consigo crer numa manhã melhor, e é por isso que eu não melhoro, pastor. É por isso que eu não melhoro, porque eu tenho ouvido promessas há muito tempo. Eu tenho ouvido promessas que Deus me levará para as nações. Eu tenho ouvido promessas que Deus me fará ter uma empresa que prospere, mas eu não consigo crescer até que as promessas se cumpram. Tolo! Eu quero ler com você um texto que está lá no livro do profeta Jeremias, capítulo 29. Jeremias 29. Eu, durante muito tempo, questionei a Deus do porquê, no momento que nós estávamos engatilhados para dar sequência na construção, por que Ele permitiu o mundo parar? Nem sempre, como líder, eu consigo trazer minhas angústias a essa plataforma. Porque meu papel aqui é inspirar você. Mas é difícil tomar decisões numa época incerta. É difícil você manter a paixão acesa numa época onde nem a gente mesmo sabe muito o próximo passo qual será. Mas uma certeza eu tenho. Era para ser do jeito que está sendo. Nós estamos vivendo exatamente o que temos que viver. Estamos exatamente onde temos que estar. E Deus vai nos permitir construir a igreja numa época de falência e incerteza mundial. Nada é por acaso. E Deus me deu esta palavra, eu queria compartilhar com você nesta manhã. Jeremias capítulo 29, versículo 4 em diante. Diz assim o texto: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia: construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos, casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos, e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade, para a qual eu os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não deixe que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Assim diz o Senhor: quando completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Pai, é a tua palavra. Ah, como eu amo a tua palavra, Senhor. Como ela é preciosa, como ela muda tudo, como ela traz confiança, fé. E eu sei que talvez alguém nesta manhã está sem rumo, sem norte, precisando tanto, Deus, de uma bússola, de um caminho a seguir, de uma direção que vai trazer equilíbrio de volta às emoções que bagunçaram,
que vai trazer confiança diante de tanta pressão. Oh Deus, fala conosco nesta manhã, que nossa alma possa encontrar abrigo em Ti, e que esta palavra que tem sustentado Tua igreja por milhares de anos, ela continue viva e pulsante, porque nada altera a Tua voz, a voz que é como muitas águas, a voz que me ensina, que até mesmo nos piores momentos de uma tempestade, o Senhor sempre estará repousando no meio dela. Fala conosco, Pai bendito, em nome de Jesus. Jeremias 29 é uma carta escrita pelo profeta Jeremias no ano 600 antes de Cristo. E uma carta endereçada a um povo que estava animado demais. Nessa época, os israelitas estavam exilados na Babilônia. E tudo que você quer numa época de angústia, numa fase nebulosa, você quer ter a sensação que a fase ruim está acabando, que o tempo ruim vai passar. Alguns até correm atrás de profetas, outros correm atrás de revelações, ligam em rádios, tira uma palavra para mim, abre a caixinha de promessa, porque há uma necessidade de saber quando é que essa fase terrível, essa fase que está me matando, me espremendo, vai passar. Quando é finalmente que eu vou cantar o hino da vitória? E lá no meio dos israelitas escravos na Babilônia, alguns falsos profetas começavam a se levantar para dizer para eles o seguinte: a fase do sofrimento está acabando. Falsos profetas estavam se levantando para dizer: o tempo de vocês voltarem para Jerusalém, para a terra de vocês, está acabando. Quem não gosta de ouvir algo nesse sentido? Quem não vai dizer que é de Deus uma mensagem que diz que o meu sofrimento vai acabar? Quem não dirá que veio do céu? Quem não vai sair dando glória a Deus e aleluia? É de Deus, só pode ser de Deus. Opa! Eis que te digo que logo estarás voltando para a Babilônia, para Jerusalém. E Deus levanta Jeremias para dizer: escreva uma carta para eles. Esses homens que estão profetizando que está chegando a hora de voltar para a Babilônia, isso não tem nada a ver comigo, é mentira. Não acreditem neles, não acreditem no sonho que vocês estão querendo. Jeremias, escreva essa carta dizendo que ainda tem 70 anos pela frente. Eu não tenho previsão alguma de tirar vocês daí agora. Será que a gente tem maturidade para confiar num Deus que o que Ele tem para mim é diferente do que eu quero? Do que o que Ele tem para mim é diferente do que eu espero? E ainda assim confiar nele? Será que eu consigo dizer para o diabo, mesmo Satanás usando pessoas, situações, para dizer tudo o que eu quero ouvir? Tudo que eu queria ouvir é que eu terei restauração, dinheiro, prosperidade e vida, e alívio das minhas dores, e calar a boca dos adversários, e promoção no emprego, e quando Deus está dizendo: não, é isso que eu tenho para você nessa fase. A carta que Jeremias escreve aos israelitas exilados na Babilônia é perturbadora. É uma carta que diz: ei, vocês ainda têm uma vida longa na Babilônia, há um longo tempo para vocês estarem aí. Essa alegria que vocês estão tendo é mentira. O cativeiro não será um tempo curto, e eu não sei quanto tempo ainda o Brasil e o mundo estará livre. Por quanto tempo desta pandemia, de variantes. E há uma exortação de Deus nesta carta. A exortação é: eu não vou tirá-los daí, eu não vou tirá-los do sofrimento, eu não vou tirá-los da terra da escravidão, eu não vou tirar, mas eu quero que vocês
cresçam numa terra de sofrimento. Eu quero ver se vocês me amam de verdade. Eu quero ver se de verdade vocês creem em mim. Eu quero ver o que sustenta vocês. Eu não os tirarei da fase do sofrimento, eu não os tirarei da fase da angústia, mas eu quero dizer a vocês: cresçam aí. Será que é possível nos submetermos a uma voz, a voz de Deus, e pela sua palavra entender que eu posso crescer ainda em situações que eu não gosto, que eu posso expandir minha vida com Deus em situações desprezíveis? Só é possível ouvir isso se eu tiver uma clareza da soberania de Deus. Enquanto minha alma não entender que o lugar que eu estou não são as pessoas que me colocaram ali, que as fases amargas não é fruto de macumbaria ou fruto de perseguição, mas se eu entender que Deus é soberano sobre absolutamente tudo que acontece, sejam os dias mais felizes ou os dias mais complexos, oh meu Deus, Deus está falando com gente aqui, os dias mais oprimidos, os dias que você tem vontade de esmurrar a parede, os dias que você tem vontade de pegar o ônibus e dizer: eu vou sem rumo na vida, pegar o carro e saber, até enquanto tiver combustível no tanque, eu não paro, não quero olhar para trás. Se você entender que Deus é soberano, você vai compreender que nem sequer o maior monarca, o maior presidente da república, o maior vilão da história, ninguém é capaz de agir sobre a sua vida sem a soberania de Deus. Foi Deus que permitiu o cativeiro, foi Deus que os levou para a Babilônia, foi Deus que permitiu as correntes em suas mãos, foi Deus que o permitiu estar em terra estranha, foi Deus que os permitiu estar longe de casa, foi Deus que os permitiu aquela fase, foi Deus. Observe, se você tiver disposição para considerar que o que somos hoje é Deus que determinou vivermos, isso vai ajudar a sua cabeça muito para confiar em Deus. Se você tiver disposição de considerar que tudo o que está acontecendo, tudo é o que Deus determinou que acontecesse, você vai suportar muito mais facilmente as aflições. Você vai conseguir ter paciência nas aflições. Alguma vez você já parou para pensar nisso? Ao longo da minha vida eu aprendi que a forma como nós vemos o que está acontecendo determina a forma como nós vemos Deus. A forma como eu vejo o que eu falo, quando simplesmente Deus não tem nenhum interesse em me tirar de uma fase de sofrimento. E a única coisa que Deus diz é: se vira. Se vira aí onde você está. Se vira. Se vira. Cresça. Para de buscar atalhos. Eu não vou. Jeremias, escreve a carta. Eu não vou tirá-los de lá, não é a hora. Parem de ouvir os falsos profetas. Parem de querer ouvir coisas que agradam vocês. Para de querer doce. Vai me adorar no amargo, vai me servir no amargo, vai crescer no amargo. É como diz Jeremias, o mesmo capítulo, está lá na carta, Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Calem a boca, sou eu que conheço, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Porém, para chegar lá, fases de Babilônia são necessárias. E o que eu quero dizer para você, Lírio, nesta manhã: todos nós enfrentamos desafios da vida, todos nós enfrentamos desafios porque nós não sabemos absolutamente nada o que está para chegar. Podemos descansar tendo sonhos, projetos bons, mas a verdade é que nós não sabemos o que caminha em nossa direção.
Eu não sei as doenças que caminham em minha direção. Eu não sei os falecimentos que caminham em minha direção. Eu não sei as fases de incerteza que caminham em minha direção. Eu não sei as fases de portas fechadas que caminham em minha direção. E a tendência humana durante uma crise é desistir, perder as esperanças, porque a gente agora não crê numa manhã melhor. Porque para estar numa manhã melhor, eu tenho que estar em Jerusalém, eu tenho que estar numa terra boa. Eu não consigo ter a manhã melhor num lugar sombrio, num puxadinho atrás da casa da sogra. Eu não consigo crer numa manhã melhor. E é por isso que eu não melhoro, pastor. É por isso que eu não melhoro, porque eu tenho ouvido promessas há muito tempo. Eu tenho ouvido promessas que Deus me levará para as nações. Eu tenho ouvido promessas que Deus me fará ter uma empresa que prospere. Mas eu não consigo crescer até que as promessas se cumpram. Tolo! As promessas não se cumprem quando você observe os frutos dela, mas as promessas começam a se cumprir quando você fundamenta as promessas no lugar onde você está. E o que Deus manda dizer para você é o que Ele disse para Jeremias 600 anos antes de Cristo: eu quero ver você crescer na terra do sofrimento. Que fé é essa? Que para andar temos que ver. Esquecemos que Deus está sempre trabalhando. Em um momento de crise, temos oportunidade para brilhar. E aí, na carta de Jeremias 29, Deus pede 3 coisas. Lembrem-se, eles estão escravos da Babilônia. Não é a terra deles, não é a língua deles, não é o povo deles. Lá não tem nada deles, eles são escravos, eles foram exilados. E Deus está dizendo: vocês vão ficar aí, na terra do sofrimento. Vão ficar. E eu vou te pedir 3 coisas, vê se você é capaz. Vê se você é capaz. Primeira coisa, Jeremias 29, 5. Está na carta. Está na carta. Construam casas e habitem nelas. Plantem jardins e comam de seus frutos. Ué, a carta é uma terra de sofrimento. E eu quero ver você construindo casa nessa terra. Em terra de sofrimento, o que a gente quer? A gente quer o primeiro ônibus que passar, a gente está entrando. A primeira proposta de carona, a gente está entrando. E Deus está dizendo: vocês vão construir casas aí. Quem, pelo amor de Deus, quer construir uma casa no meio de uma crise? Quem, pelo amor de Deus, quer construir e edificar algo numa fase ruim? A maioria diria que é falta de sabedoria. Outros diriam que é loucura. Não é hora de construir, não é lugar de construir, não é momento, não é. A maioria diria que você está louco, procura um médico, você é um insano. Mas o Deus de Israel diz: construam casas na Babilônia, no meio do lugar da opressão, no meio do lugar do sofrimento. Edifiquem. Eu quero ver vocês ocupados. Façam um jardim, plantem árvores. Eu quero ver vocês construindo algo com paciência no lugar do sofrimento. Se vocês confiam em mim, tire essa agitação, tire esse sentimento de ansiedade. Viva o hoje, porque eu reino em todos os lugares. Deus não reina em Jerusalém, Deus reina no Brasil, Deus reina na África, Deus reina em hospitais, Deus reina em UTIs de hospitais, Deus reina em presídios, Deus reina, se quiser, até mesmo no inferno. E para você dizer quem é que você confia, erga uma casa na terra do sofrimento. Erga uma casa. Qual é a casa que você ergue? Qual é a casa? A casa do luto? A casa da cova? A casa do desânimo? É porque a fase é ruim, é isso que você tem falado 24 horas por dia? É isso que você tem dito? É isso? Tem corrido atrás de profeta, corrido atrás de versículo, corrido atrás, aberto Bíblia, parecendo um delivery de madrugada. Fala comigo, Senhor, correndo atrás. Construa na terra do sofrimento. Viva como se fosse a tua casa. Viva como se fosse o melhor lugar. Você sabe que não é. Você sabe, mas quem diz que homem de Deus vive por vista? Não é pela fé. Não é pela fé que a gente diz que vive. Não é pela fé que a gente diz que crê. Não é isso que a gente canta. Não é isso que a gente fala. Não é isso. Mas na prática não. Na prática, na terra do sofrimento, eu estou amuado, acovardado, porque eu tenho saudade. Deus diz na minha carta é a seguinte: o falso profeta está te dando ilusão, dizendo que as coisas vão melhorar. Você vai morar na terra do sofrimento 70 anos. Construa casas. Eu quero jardim na tua casa. Eu quero ver você de joelho lá, plantando rosas, carpindo o quintal. Mas é uma terra que só me dá tristeza. Eu quero ver você mostrando que você confia na minha palavra.
cresça. Cresça na crise. Oh meu Deus, cresça. Se eu te perguntar agora, o que você está edificando hoje? Que casa você está construindo hoje? No meio da crise, me diga a qualidade desta casa. Um barraco? Lona? Puxadinho? O que se ouve no meio desta casa? Quais são as canções? Quais são as conversas? Cresça na terra do sofrimento, diz o Senhor. Construa casas. Construa. A gente vai edificar uma igreja na época do sofrimento. Nós vamos levantar um prédio no pior momento da humanidade. Nós vamos construir com as minhas palavras. Na terra do sofrimento, a minha boca vai construir, as minhas atitudes vão construir, a minha fé vai construir, a minha mentalidade vai construir, o meu coração vai construir. Eu vou agregar valor. Eu estou sofrendo, eu estou sendo espremido, não é o lugar que eu queria estar, não é do jeito que eu queria estar, não é o salário que eu queria ter, não é a companhia que eu queria ter, não é os desafios que eu queria ter, não é, mas a voz de Deus é: para de ouvir pessoas que estão comprometidas com o que você quer, comece a ouvir a minha voz. Construa a casa no meio do sofrimento. Deus está te desafiando. Vai trabalhar, vai montar seu escritório. Agora é a hora de você montar seu escritório. Agora é a hora de você ampliar teus horizontes. Agora é a hora de você entrar nessa faculdade. Agora é a hora de você fazer esse curso. Agora é a hora de você ousar. Agora, porque qualquer covarde cruza os braços dizendo: enquanto a vida não melhorar eu não mudo, enquanto as coisas não melhorarem eu não mudo. Vai construir. Agora é a hora de estender horizontes. Agora é a hora de fazer negócios. Agora é a hora. É quando todo mundo diz que não é o momento. Se você confia, cresça na crise, cresça na terra do sofrimento. Primeiro pedido da carta: construa a casa. Segundo pedido, versículo 6, Jeremias 29. Segundo pedido, está lá: casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos, e deem suas filhas para casamento, para que também tenham filhos e filhas. E multipliquem-se, e não diminuam. Para de ouvir os falsos profetas. A ordem é: ao invés de você depois construir casa, mas não é onde eu queria estar, não é o que eu queria estar fazendo. Escolha frutificar. Põe teus filhos para casar. Arruma pretendentes. Multipliquem-se. Mas não é o melhor lugar, pastor. Eu estou esperando a hora melhorar. Não deixe que as condições humanas limitem vocês. Eu, soberano, sei o que vocês estão passando. Eu, soberano, os coloquei aí. Eu, soberano, arranquei coisas que vocês amavam. Eu, soberano, tirei o conforto. Eu, soberano, arranquei segurança. Eu, soberano, permiti cadeias, grilhões, algemas. E eu, soberano, digo a vocês: não se limitem pelo lugar que coloquei vocês. Não deixem de crer. Não deixem de dar passos de fé porque estão sofrendo. Não deixem de amar porque estão sofrendo. Não deixem de serem frutíferos. Não deixem de incentivar pessoas. Continuem casando, continuem multiplicando, continuem. A terra não é boa, mas continuem dizendo que é bom ampliar a família, como é bom amar, como é bom ter contato. Continuem. Não deixem o meio contaminar vocês, porque o pior lugar está mexendo com vocês. O melhor lugar está dizendo: olha, a voz de Deus é capaz de eu ter uma mente sarada no pior lugar. Eu tenho uma mente positiva no pior lugar. Eu tenho uma mente sarada. Eu não me altero, eu não me modifico, porque a Babilônia é um lugar ruim, porque a Babilônia é um lugar estranho, porque é uma fase desconfortável. Eu estou multiplicando. Como assim? Eu estou crescendo, eu estou fazendo. É porque eu decidi ouvir a voz daquele que é soberano, e eu vou dar frutos. Como é que pode no pior ano
de 1.400 pessoas convertidas, quase chegamos a 7.000, porque nós, ao invés de ficarmos aqui fazendo reuniões, chorando o que vai ser, a Lírio se levantou, voluntários se levantaram, homens e mulheres se levantaram, e não importa se a igreja fechou, não importa se não dá mais para ter fila, não importa se os cultos estão vazios, o que importa é, no pior momento da terra, no sofrimento, eu escolho frutificar. Nós temos que frutificar, crescer no sofrimento. E o terceiro pedido da carta, o primeiro é: construam casas. Quero ver jardim nas casas, quero ver seus filhos colhendo frutas. Não é que vou deixá-los aí, eu vou tirá-los daí. Esse sofrimento vai acabar. Essa noite vai passar. Mas será que eu, teu Deus, sou tão fraquinho que não consigo te sustentar de noite? Será que eu, teu Deus, sou tão pequeno que não consigo te fazer crescer no deserto, te fazer crescer nas fases sombrias? Será que eu, teu Deus, não posso te dar uma paz que excede o entendimento? Será que você não pode ser feliz numa terra e num momento diferente? Não a felicidade que todo mundo tem, não. Essa felicidade de delivery, mas é aquela felicidade de ter a certeza que nenhum mal me sucederá, praga alguma chegará à minha tenda, porque o Senhor está comigo. Construam casas, edifiquem, onde todos querem derrubar, edifiquem, frutifique, está na Babilônia, frutifique. Versículo 29 nos diz, o terceiro pedido da carta de Jeremias: busquem a prosperidade da cidade. Busquem a prosperidade da cidade, para a qual eu os deportei. Orem ao Senhor em favor dela. Como é que eu vou buscar prosperidade num lugar que me escraviza? Deixa o texto. Jeremias 29:7. Busquem a prosperidade da cidade, para o qual eu os deportei. Põe a legenda para os irmãos de casa. E orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade dela, de vocês depende, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Ou seja, se o lugar que me escraviza, se eu contribuir para que esse lugar cresça, eu também serei próspero. É tudo o que eles não queriam ouvir, porque tudo o que a gente tem de uma época de sofrimento é raiva, é ódio, é vingança, olho por olho, dente por dente. Me bateu, vai apanhar. Me prejudicou, vai ser prejudicado. Ei, até os teus inimigos estão nas mãos de Deus. Até as pessoas que mais te fazem mal, elas podem achar que são elas. Coitado do Golias. Coitado do Golias, que achou que ele foi lá para enfrentar Davi porque ele era o bambambam. Golias foi o degrau que Deus colocou para Davi subir. Deus sempre colocará um gigante antes do próximo posto da sua vida. Gigantes precedem lugares mais altos. Olhe para tudo que está acontecendo e agradeça a Deus. Trabalhe. O texto diz: trabalhem pela paz. É um lugar sombrio, assuntos terríveis, momentos terríveis. Sai dos corredores, larga os urubus. O que você está fazendo nessa fase da sua vida? Eu estou trabalhando pela paz. Não falo mal de ninguém, estou longe das fofocas.
está fazendo? Eu estou orando, eu estou me consagrando. Mas esse momento é o momento que Deus permitiu, a soberania de Deus permitiu esse momento, porque eu sei que se eu contribuir para a prosperidade dessa fase, se eu contribuir para a edificação do reino de Deus nessa fase sim que a minha alma quer esquecer, se eu contribuir, se eu orar por esta fase, se eu for solidário, trabalhar, se eu reverter essa tendência, aquilo que a minha alma quer, que a minha língua quer, que a minha força humana quer, se eu optar em fazer parte de uma solução e não de um problema, se eu optar ser fase de uma edificação e não de uma destruição, se eu ser uma bomba, não de destruição, mas uma bomba de ânimo, de paixão, porque é muito mais fácil, qualquer medíocre, qualquer imbecil faz parte de um problema. Fazer parte de um problema não precisa de nada. Qualquer pessoa medíocre faz parte de um problema, mas tem que ter muita força para fazer parte de uma solução. Qualquer um entra numa sala de reunião na empresa e aponta para o chefe aquilo que há errado na empresa, mas poucos conseguem dizer: ó, chefe, tem algumas coisas que não estão dando certo, mas essa é a solução. É isso aqui que eu sugiro que a gente faça, porque medíocres são aptos a propagandear problema. E o que Deus diz para Jeremias na carta? Falem para esse povo trabalhar pela paz. Falem para esse povo trabalharem para a prosperidade daqueles que os oprimem. Por quê? Porque o meu alinhamento não é com o problema que enfrento, o meu alinhamento é com Deus da minha vida. Saia de perto dos grupos negativos, saia de perto dos lugares da cidade onde há crítica, morte, desespero. Trabalhe pela vida, trabalhe pela edificação. Nós somos aqueles que representam o reino de Deus nessa terra. E eu pergunto a você, no meio do seu sofrimento, no meio de tudo que você está ouvindo, vendo, sentindo, passando ou compreendendo, meu amigo, você é parte de uma solução no seu escritório, na sua família, na sua igreja. Você é parte de uma solução nas conversas que você faz parte. Jovem, você é parte de uma solução na sua faculdade. Você é parte de uma solução onde você está, porque essa é a nossa tarefa. Eu quero incentivá-lo e desafiá-lo. Use suas redes sociais para ser parte de uma solução. Use sua vida. Ah, pastor, mas é uma terra de sofrimento. Mas trabalhe pela paz. Trabalhe pela paz. Jeremias diz: trabalhem pela paz, porque a prosperidade desta terra vai refletir se vocês serão ou não prósperos. Como igreja, nós temos que ser a resposta para necessidades do mundo, e não o motivo de problema. Dessa forma, Deus fala conosco: tome decisões. Ao invés de odiar, decida amar. Ao invés de criticar, decida incentivar. Desistir? Não. Perseverar. Ofender? Não tenho tempo para isso não. Eu vou perdoar. Trabalhem pela paz. Ao invés de desvalorizar pessoas, incentive-as, valorize-as. Ao invés de duvidar a todo momento, tudo critica, tudo duvida, creia. Ao invés de não fazer nada, ser um improdutivo, ficar de braços cruzados, enquanto as coisas não forem como eu quero, eu não faço. Decida trabalhar, até mesmo quando as coisas não são favoráveis para você. Decida produzir, decida ser bênção, decida somar, ao invés de derrubar, chutar, destruir, demolir e se alegrar com isso. Quantos têm prazer na destruição, se alegram, se deliciam, e é por isso que a vida se torna tão miserável, tão infeliz. Decida construir, decida ser um edificador, ao invés de se orgulhar de seu mesmo. Decida melhorar de vida.
A Bíblia diz que a misericórdia seguirá aquele que prospera em terra de sofrimento. Eu amo esse texto. E eu quero ler para vocês o versículo 12 e aqui encerro. Na carta, não é só o lembrete para construir na Babilônia, reproduzir na Babilônia e trabalhar pela prosperidade. A carta não termina aí. Se eu tiver coragem de, no pior momento da minha vida, no pior momento, na fase do meu sofrimento, ao invés de derrubar, construir. Pastor, eu estou construindo algo lindo. Está doendo, está sofrido, mas a minha boca está construindo algo lindo, a minha fé. Eu estou comprometido com pessoas que estão construindo coisas lindas. Eu estou me envolvendo, pastor, olha, eu estou frutificando. Eu estou lendo mais, eu estou orando mais, eu estou aconselhando mais pessoas, eu estou ajudando, eu estou servindo. Eu decidi ser um voluntário. No pior momento saiu um caroço, saiu, meu marido quer ir embora de casa, mas eu estou frutificando, pastor, eu estou fazendo de tudo. Eu vou entrar no voluntariado, eu vou ser um dizimista. Pastor, olha, eu vou estudar a Bíblia, eu estou voltando para a faculdade, não é o momento, não tenho dinheiro, mas eu encontrei, pastor, olha, a minha casa todo mundo grita, todo mundo fala mal, é uma fofocaiada dos infernos, é gente maldosa, é gente que é virando lixo, e você, pastor, olha, por onde eu vou, eu falo do amor de Deus, eu não compactuo, eu não falo mal, eu fico na minha. E por quê? Porque eu estou trabalhando pela prosperidade. Aos meus olhos ninguém merece, aos meus olhos é um lugar terrível, mas eu estou trabalhando. A Bíblia diz que aqueles que constroem casas na Babilônia, frutificam na Babilônia, aqueles que conseguem trabalhar pela prosperidade. Jeremias 29:12. Só depois disso acontece isso. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão nessa terra de sofrimento, e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Observe esse termo: eu me deixarei ser encontrado por vocês. Eu vou ficar num lugar que vai ser fácil vocês me encontrarem. Eu me deixarei ser encontrado por vocês. Já viu aquele pai que brinca com o filho e ele vai para um esconderijo onde é fácil de ser encontrado? Vai ser fácil. Eu os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações, de todos os lugares para onde eu os dispersei. Eu vou trazer vocês de volta. Eu vou trazer vocês de novo para morar onde vocês querem. Mas eu quero ver vocês crescendo numa terra de sofrimento. Eu quero ver vocês crescendo numa terra improdutiva. Eu quero ver vocês dando frutos no pior momento. Eu quero ver vocês construindo coisas lindas em meu nome, em momentos que não há motivo para construir. Eu quero ver vocês crescendo, multiplicando em momentos que tudo que vocês tinham era vontade de cruzar os braços. Eu quero ver vocês usando a boca de vocês para frutificar em momentos terríveis. E eu me deixarei ser encontrado por vocês. Talvez é por isso que essa oração não é ouvida por Deus. Talvez é por isso que você ora e fala: pastor, eu não sinto Deus. Parece que Deus me abandonou. Não, Deus não te abandonou, foi você que abandonou Ele. Deus não te abandonou, Deus está perto. Mas você ouviu cartas de falsos profetas, cartas que estavam comprometidas com a sua vontade. Você ouviu falsos profetas dizendo: adore a Deus, porque logo a sua vida vai mudar. Mas quem disse que eu preciso ter uma promessa de vida mudar para adorar a Deus? Quem disse que as coisas precisam melhorar? Quem disse que para eu provar da fidelidade de Deus eu tenho que ter uma casa própria? Quem disse que para eu provar da fidelidade de Deus eu tenho que ter minhas dívidas pagas? Quem disse que para eu provar da fidelidade de Deus eu tenho que ter uma cura no meu corpo? Quem disse que para eu provar da fidelidade de Deus eu preciso que meu casamento seja restaurado? Quem disse? A fidelidade de Deus também está na terra do sofrimento. A fidelidade de Deus também está. Deus ainda fala, Deus ainda cura, Deus ainda sustenta. E eu só preciso fazer 3 coisas: construir minha casa no pior lugar, frutificar no pior lugar e trabalhar pela paz. E aí eu vou encontrá-lo.
Talvez você vai encontrá-lo agora num sorriso de uma criança. Talvez você vai encontrá-lo agora num sentimento que vai brotar na tua alma. Dias de angústia e de repente vem uma coisa dentro da alma e você fala: uau, de onde vem isso? De onde vem essa paz? Essa paz que excede o entendimento. Ele vai dizer: que bom, filho, que bom que nesse culto que eu falei com você, você entendeu que você pode crescer na terra do sofrimento. Pode. Deus, eu abençoo esse povo nesta manhã. Ei, 2020 mexeu com tudo. 2020 nos tirou da zona de conforto, mexeu com nossas rendas, mexeu com a nossa cabeça, mexeu, e todos dizem: eu não vejo a hora de tudo isso passar, eu não vejo a hora de tudo voltar ao normal, eu não vejo a hora das escolas abrirem, das empresas voltarem, eu não vejo a hora de poder fazer isso, fazer aquilo, eu não vejo a hora de reabrir isso. E Deus está dizendo: por que você achou que a minha fidelidade acabou porque as coisas mudaram? Eu os coloquei aí, eu permiti o vírus, eu permiti tudo isso, eu permiti as empresas que fecharam, eu permiti as escolas fecharem, eu permiti os governos quebrarem, eu permiti, tudo estava na minha soberania. E agora, pare de buscar artifícios, pare de buscar garagens, pare de buscar atalhos. Agora, para de conversa fiada e vai construir. Com vacina ou sem vacina, vai construir com emprego ou sem emprego, com renda ou sem renda, vai edificar, vai construir jardim. O que é isso, pastor? Vai construir algo que presta, vai estudar, vai me adorar, vai ler a Bíblia, vai adorar o meu nome, vai sair de perto do pecado, vai dar testemunho, vai construir caráter, vai construir vida no altar, vai construir uma mente sarada, vai construir, vai frutificar meu reino, vai frutificar. Frutifique, invista em você, invista na obra, frutifique e trabalhe pela paz. Tudo está perdido, mas você não está, porque eu sou o teu sustento, eu sou o teu baluarte, eu sou o teu Pai. Em momentos de sofrimento, não mudam o que Deus é, não mudam. Receba a paz de Deus, receba onde você estiver. Repita comigo, digite aí onde você estiver: eu crescerei no sofrimento. Digita. Você que está no YouTube, no Instagram, no Facebook, vai lá no chat, você que pode, digita: eu crescerei no sofrimento. Escreva: eu crescerei no sofrimento. Escreva: eu crescerei no sofrimento. Eu crescerei no sofrimento. Eu crescerei no sofrimento. Vamos lá, escreva, é profético: eu crescerei no sofrimento. Eu crescerei, eu construirei, eu frutificarei, eu trabalharei pela paz. Eu não sei meu pai, minha mãe, meu irmão, minha irmã, meu tio. Eu sei que Deus está falando comigo, e eu crescerei no sofrimento.